Saúde em Foco, a luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, Programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. O conhecimento fortalece laços familiares, constrói comunidades e impacta vidas. O nosso foco é criar um impacto duradouro, honrando histórias e respeitando experiências pessoais. E o nosso legado é inspirar cada pessoa a perceber seu poder de fazer a diferença e contribuir para uma sociedade mais consciente e humanizada. Nosso compromisso é oferecer conteúdo de qualidade, com conversas e troca de experiências que inspiram e informam, tocando pessoas em Sergipe e em todas as outras regiões, buscando mais do que popularidade ou engajamento nas redes sociais. Como parte desse compromisso, estamos desenvolvendo uma biografia institucional e uma biografia viva, reafirmando nosso compromisso com a preservação da memória e o impacto do trabalho realizado por aqueles que dedicam suas vidas a uma causa maior, mais do que um registro histórico. Essa iniciativa reconhece e honra suas contribuições, garantindo que o seu legado seja eternizado na memória da sociedade, familiares, amigos, além de servir como inspiração para as futuras gerações. Por meio de entrevistas significativas e conteúdos relevantes, iluminamos e inspiramos nossos ouvintes e telespectadores, pois nosso compromisso é compartilhar conhecimento valioso e dar voz a histórias de pessoas e instituições que transformam a sociedade. Sou José Carlos Teles Queiroz, psicanalista em formação, programador neurolinguístico, escritor, compositor e jornalista. Somos dedicados a esse propósito de informar, honrar e conectar. Acreditamos que aqueles que possuem a luz do saber têm a capacidade de iluminar o caminho de outros, seja na família, entre amigos ou na comunidade. Nosso objetivo é honrar e valorizar cada um dos nossos entrevistados, compartilhando seu conhecimento e celebrando as contribuições de instituições, ONGs, empreendedores e pessoas que com seu trabalho promovem uma sociedade mais consciente e solidária, voltada para a saúde física, emocional e mental. E a mensagem central do programa Saúde em Foco se resume nesta frase: se na busca pelo conhecimento formos ofuscados pela vaidade e pelo orgulho e não usarmos nosso saber para ajudar o próximo, nosso conhecimento será empobrecido. Queremos lembrar que a verdadeira riqueza do conhecimento está em sua capacidade de transformar vidas e contribuir para o bem comum, com humildade e reconhecer que toda aprendizado é uma oportunidade de servir e construir um mundo melhor, compartilhando o saber com generosidade e respeito em prol de uma sociedade mais solidária e compassiva. Eu sou Sheila Queiroz, mãe, psicanalista clínica, educadora nas áreas de sexualidade infantil e emocional, palestrante, escritora e agora em formação em neuropsicopedagogia clínica e institucional, jornalista, e apresentar o programa Saúde em Foco é mais do que uma missão, é um compromisso de levar o autoconhecimento, conhecimento a todos vocês. A verdadeira generosidade não se define pelo que é dado, mas pela disposição sincera de estar presente para ajudar o próximo.
Os entrevistados do programa Saúde em Foco exemplificam essa virtude ao compartilhar suas experiências, seus conhecimentos e reflexões, transmitindo em cada palavra e gesto um legado inspirador de cuidado e dedicação ao próximo. Seja bem-vindo ao nosso entrevistado de hoje, que já está aqui conosco, nosso excelentíssimo Dr. Rogério Ferreira da Silva. Dr. Rogério, pode cumprimentar os nossos telespectadores. Muito boa tarde, Sheila, muito boa tarde, Zé Carlos, e muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jubileu, especialmente o programa Saúde em Foco. É um prazer estar aqui na presença de vocês e ter a oportunidade de interagir com a sociedade nesse momento tão especial, e agradecendo desde já a gentileza do convite. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Uma grande honra tê-lo aqui conosco, doutor. Nesse momento, nós aproveitamos para falar sobre um evento que ocorreu da Qualidade em Foco. Foi uma manhã de aperfeiçoamento, uma palestra, relacionamento interpessoal, que eu e Sheila tivemos essa oportunidade de ministrar uma palestra, e também uma palestra sobre a ISO 9001 com o Dr. Flávio. mestre em administração, o seu Flávio José Araújo de Brito. E temos aqui um reconhecimento. Honra, gratidão e compromisso. Trabalhar em equipe é mais do que cumprir tarefas. É construir relações de respeito, cooperação e crescimento mútuo. No Emose Sergipe, cada servidor é peça essencial dessa missão de salvar vidas, garantindo qualidade, segurança e acolhimento a quem mais precisa. Hoje queremos expressar nossa gratidão e reconhecimento à direção do Emose e todos os profissionais que dedicam seus talentos e esforços para fazer a diferença com compromisso. Diariamente inspira e fortalece um ambiente de trabalho mais humano e colaborativo. Que possamos continuar caminhando juntos, promovendo um ambiente saudável, onde a empatia, o respeito e a motivação sejam a base de nossas relações, tanto no trabalho quanto na vida. E obrigada mais uma vez ao nosso amigo Elber pelo convite, pela oportunidade de fazer parte da história do Emose. E agora nós vamos com a entrevista. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco de todo o estado de Sergipe. O programa está disponível ao vivo pelo canal do YouTube, @José Carlos Queiroz, e uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu, FM 105.9. O programa Saúde em Foco vai ao ar todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15 horas. A reexibição do programa de hoje estará disponível pelo nosso Portal da Cidadania no YouTube, @TNAD-Portal da Cidadania 5025. Estamos focados em levar conteúdo transformador e de qualidade para 75 cidades de Sergipe. Nosso compromisso é chegar a milhares de pessoas com conteúdo relevante e acessível e com credibilidade. Hoje, no programa Saúde em Foco, destacamos a atuação do Ministério Público de Sergipe, que desempenha um papel fundamental na proteção dos direitos da sociedade, agindo como um verdadeiro guardião da justiça e da cidadania. Sua missão vai além da simples defesa da lei. Ele é responsável por fiscalizar o cumprimento dos direitos humanos, combater abusos de poder e garantir o acesso à justiça em diversas áreas essenciais para o bem-estar coletivo. Entre as áreas de atuação, destaca-se área civil, defesa dos direitos individuais e coletivos, proteção de bens e interesses difusos. Área criminal, combate à criminalidade e defesa da ordem pública. Consumidor, proteção dos direitos do consumidor e combate às práticas abusivas. Dados pessoais, defesa da privacidade e do direito à proteção de dados. Direitos humanos, garantia dos direitos fundamentais e combate à discriminação. Educação, ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino e do acesso à educação. Eleitoral, fiscalização do processo eleitoral e defesa da democracia. Infância e adolescência, proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Meio ambiente, preservação ambiental, combate à degradação dos recursos naturais. Direito da mulher, defesa dos direitos das mulheres, em ênfase no combate à violência doméstica. Patrimônio público, combate à corrupção e proteção do patrimônio público. Recursos hídricos,
defesa e proteção dos recursos hídricos fundamentais para a sobrevivência da população. Todos os membros do Ministério Público de Sergipe se dedicam incansavelmente à promoção de uma sociedade mais justa e igualitária, trabalhando para assegurar os direitos dos cidadãos sejam integralmente respeitados. Nossa gratidão e reconhecimento pela construção de uma sociedade mais equilibrada, justa e ética. Seja muito bem-vindo ao programa Saúde em Foco, nosso convidado, excelentíssimo Dr. Rogério Ferreira da Silva, ele que é promotor de justiça do Ministério Público de Sergipe. Preparem-se para uma conversa enriquecedora no programa Saúde em Foco. Durante este programa, vamos abordar temas essenciais como a motivação e os incentivos que nos impulsionam a trajetória na justiça e nos direitos humanos, o controle externo da atividade policial, o apoio às vítimas e o papel fundamental da COAVIT, não é isso mesmo? Isso. O impacto do Ministério Público na promoção da justiça social, o poder transformador da educação na formação jurídica, os aspectos do direito constitucional e do processo penal, além da importância dos direitos humanos. Uma reflexão sobre a justiça humanizada e sensível às vítimas, destacando como ela pode promover um ambiente mais justo, inclusivo para todos. E para encerrar, o excelentíssimo Dr. Rogério compartilhará sua visão sobre o legado que ele espera deixar, inspirando as novas gerações de profissionais comprometidos com a justiça. Então não perca esta oportunidade única de aprender, refletir e transformar sua visão sobre a justiça e os direitos humanos. Fiquem conosco e aproveitem este momento tão profundo com ele. Hoje temos a honra de receber no nosso programa Saúde em Foco o excelentíssimo Dr. Rogério Ferreira da Silva, promotor de justiça do Ministério Público de Sergipe. O excelentíssimo Dr. Rogério Ferreira da Silva possui uma trajetória sólida no direito e na promoção da justiça. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, especializou-se em Justiça em Direito Constitucional Processual e conclui o mestrado em Sociologia na mesma instituição. Atualmente é doutorando em Direitos Humanos pela Universidade de Tiradentes. O excelentíssimo Dr. Rogério atua como promotor de justiça do Ministério Público de Sergipe, sendo titular da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, controle externo da atividade policial na comarca de Aracaju. Além disso, exerce a função de diretor da Coordenadoria de Apoio às Vítimas, COAVIT-MPS, setor essencial da assistência e orientação jurídica às vítimas de crimes e violências de direito. Nas áreas acadêmicas, o excelentíssimo Dr. Rogério foi professor titular de processo penal na Universidade de Tiradentes e integra o corpo docente da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, contribuindo para a formação e aperfeiçoamento dos profissionais no direito. Mais do que títulos e cargos, o excelentíssimo Dr. Rogério Ferreira da Silva une conhecimento, sensibilidade e ação. Sua atuação como promotor, educador, reflete uma visão humanizada da sensibilidade e ação. Sua atuação, onde cada caso não apenas é um processo, mas uma história de vida que merece respeito e atenção. Seu compromisso com os direitos humanos e a cidadania se traduz na busca constante por justiça social e no olhar atento às vítimas, sempre com ética e responsabilidade. Seja no tribunal, na sala de aula ou no acolhimento às vítimas, o excelentíssimo Dr. Rogério constrói um legado de justiça, empatia e conhecimento. Seu trabalho vai além das leis escritas. Ele escuta, compreende e age com firmeza e humanidade, promovendo transformações reais na sociedade sergipana. Sheila. Vamos lá para as perguntas, já estamos curiosos, né? Primeiro, o excelentíssimo Dr. Rogério, é um privilégio tê-lo conosco e no programa Saúde em Foco compartilhando sua vasta experiência e valiosas perspectivas sobre os desafios e as oportunidades que permeiam suas áreas de atuação. Seja bem-vindo. E iniciamos esse momento com as considerações iniciais do nosso convidado, o excelentíssimo Dr. Rogério Ferreira. Mais uma vez, muito obrigado. É um prazer
estar falando com vocês, Sheila e José Carlos, e especialmente com os nossos ouvintes. Estando na iminência de completar quase 28 anos no Ministério Público, eu gostaria apenas de fazer uma pequena retrospectiva, até para mostrar que a nossa atividade ministerial sempre foi permeada de desafios, né? Com 7 meses de instituição, recordo-me que fui chamado a substituir o colega Valdir de Freitas Dantras, então promotor de justiça titular da comarca de Serra do São João, que naquela oportunidade tinha sido vítima de homicídio. Eu me recordo perfeitamente de que quando fui chamado pelo procurador-geral, eu disse, mas por que eu, assim, com 7 meses de casa? Tem outros colegas mais experientes aqui que poderiam desenvolver um trabalho talvez com maior qualidade, né? Porque eu estava tinha recentemente ingressado na instituição. Mas resolvi aceitar o desafio e para lá fui, substituindo, até porque era um momento muito delicado e especial e nós não tínhamos muitos voluntários para assumir aquele posto, né? Afinal de contas, um colega tinha sido morto em razão da sua atividade funcional, e então substituir esse colega significava ou dar continuidade à sua atividade funcional, ou ter alguns riscos pela frente, ou então não realizar um trabalho à altura que a sociedade merecia. Mas nós resolvemos assumir esse compromisso e lá permanecemos durante 5 anos e foi uma atividade muito exitosa, não só em relação a esse processo, como outros processos. E ali começamos a nossa, digamos assim, caminhada mais efetiva, porque eu tinha passado 7 meses em Gararu e agora começávamos uma outra caminhada, talvez com um nível de responsabilidade muito maior, de carregar nas costas, naquele momento tão precoce na instituição, talvez o processo que naquela época fosse o processo criminal certamente mais importante para a instituição do Ministério Público, até porque uma das vítimas tinha sido um colega. Mas felizmente eu creio que nós conseguimos ao final entregar à sociedade uma prestação jurisdicional adequada, de qualidade, que revelou-se, se não na sua integralidade, pelo menos na quase integralidade, um sentimento de justiça. E depois de Cedro de São João, passei um breve período na 3ª Vara Criminal, apenas 1 ano, porque achava que precisava de mais desafios, né? Os desafios sempre me acompanham. Por isso fui para o Tribunal do Júri, onde passei 16 anos. Então eu posso afirmar que no Ministério Público de Sergipe ninguém passou tanto tempo na tribuna do júri quanto eu passei de forma especializada. Foram 16 anos praticamente na tribuna do júri. E as pessoas me perguntavam o que é que me movia a ficar no tribunal do júri, porque é uma vara criminal desgastante, onde nós lidamos com problemas bastante crônicos, né? Uma criminalidade bastante intensa, e que produz resultados, na maioria dos casos, irreversíveis, que é a morte de uma pessoa, um prejuízo para famílias inteiras, nos dois lados, tanto para quem é o autor do crime, quanto para quem é vítima do crime, e passamos ali 16 anos naquela atividade. E eu costumava dizer o seguinte: o que me atrai no Tribunal do Júri é a possibilidade de de convencer as pessoas, de reunir 7 pessoas que são jurados, que eu não conheço, que eu geralmente não os vi anteriormente, não sei suas religiões, não sei as suas formações acadêmicas, não sei suas histórias de vida, não sei o que pensam da sociedade, e eu preciso convencer essas pessoas, uni-las em torno de uma ideia, no sentido de buscar a justiça para aquele caso em concreto. Então, o desafio sempre foi esse de convencer. E ali também travamos grandes desafios naquela tribuna. E, posteriormente, passei uma temporada no Gabinete de Segurança Institucional, internamente no Ministério Público, que tem a finalidade de cuidar da proteção dos membros, da parte do patrimônio da instituição, enfim, cuidar da segurança institucional. E, posteriormente, após essa minha passagem, fui para a Auditoria Militar, onde passei 4 anos
foi a minha última lotação enquanto promotor de justiça atuante nos processos criminais. Agora, então, desde o ano de 2024, mais especificamente no mês de março de 2024, eu fui para a promotoria do controle externo da atividade policial. Então agora, digamos assim, eu não realizo mais atividade jurisdicional, essencialmente, nos processos criminais no dia a dia, mas faço um trabalho de fiscalização, de acompanhamento, no que diz respeito à atividade policial de todo o sistema de segurança pública, que envolve a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnica e, mais recentemente, com alterações de natureza constitucional e entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Penal e a Guarda Municipal. Então, são 6 segmentos, né, que atuam na segurança pública, com cabeças diferentes, com percepções diferentes, com normas diferentes para lidar no dia a dia e com ações diferenciadas. Nós precisamos, então, exercer esse trabalho de fiscalização frente a todo esse aparato de segurança pública. E ainda no final de 2023, mas de maneira mais efetiva, no 2024, nós fomos chamados pelo Procurador-Geral de então para assumir a Coordenadoria de Apoio às Vítimas. Essa Coordenadoria de Apoio às Vítimas, ela surge a partir de um entendimento do Conselho Nacional do Ministério Público e também do próprio Conselho Nacional de Justiça, que envolve o Poder Judiciário, de que o Estado, através do seu sistema de justiça, precisava ter um olhar diferenciado para as vítimas. E nós estamos falando de um atraso de quase 40 anos. Porque desde que a resolução 3440 da ONU foi estabelecida em 1985, nós nada fizemos em relação às vítimas, né? E vez por outra nós somos invadidos pelas informações, pelas notícias de que as vítimas têm seus direitos violados em várias esferas, seja não somente na esfera do sistema de justiça, mas de uma maneira geral. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público editou uma resolução, a resolução 243 de outubro de 2021, que visa estabelecer no âmbito do Ministério Público brasileiro, não só de Sergipe, do Estado de Sergipe, de todo o Ministério Público, e esse movimento, claro, cada um atuando das suas respectivas formas, mas todo mundo com o mesmo foco, o mesmo objetivo, de resgatar, de enaltecer, de valorizar a figura da vítima, seja especialmente em relação àquelas pessoas que são vítimas de crimes ou atos infracionais violentos, mas também entende-se como vítimas as pessoas que são vítimas da omissão do poder público, né? Eventualmente uma vítima de um desastre ambiental. Vítimas não só devem ser entendidas como vítimas aquela pessoa que foi roubada, que foi furtada, que foi vítima de uma tentativa de homicídio, que foi estuprada. Não, a vítima no sentido muito mais amplo, vítima inclusive daquelas pessoas que guardam dependência econômica da vítima do crime, que tem relações de parentesco com a vítima do crime e que tem relações de afetividade com a vítima do crime. Porque às vezes, por exemplo, o pai é alcançado por uma ação homicida, mas veja, ele morreu, ele é vítima, correto? Ele morreu. Mas para além da morte, não existem outras consequências para a vítima em si. Mas as pessoas que ficaram, esposa, filhos, e qualquer outra pessoa que dependa daquela situação, imagine o filho, por exemplo, que seja possuidor de uma necessidade, que tenha necessidade especial. Sim. Como vai ser o tratamento daquela criança? O transporte, a ajuda financeira. A família, as filhas vão continuar estudando numa escola privada ou vai ter que mudar para uma escola pública? Às vezes precisam mudar de endereço. Então, nós temos toda uma modificação na estrutura familiar e o Estado não viu essas pessoas como vítimas. E hoje elas começam a ganhar um pouco de luz e de visibilidade. Tanto é verdade que, para além desse trabalho, que ainda é, digamos assim, não vou chamar de embrionário, mas ainda estamos no começo de um processo de mudança de cultura. Sim.
E o processo de mudança de cultura não é um Leva um processo processo. simples, é um processo que demanda algum tempo para que aquele sentimento, aquela percepção se estabeleça de uma forma inafastável, principalmente em relação aos operadores do direito. Então, nesse processo que nós estamos trabalhando, que tem essa finalidade de mudar a cultura, nós estamos trabalhando em várias frentes. Por exemplo, foi aprovado, em dezembro último, o Estatuto das Vítimas na Câmara Federal, que foi encaminhado para o Senado e que deve ser votado. Não sei se quando será votado e como será aprovado, né? Se o texto será aprovado na integralidade ou não, mas de uma forma ou de outra vai acabar chegando para a sanção presidencial. E é mais uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque a partir de agora, com a aprovação de um texto normativo, o direito das vítimas passa a ser um direito positivado. Não vamos depender tão somente de uma regra de bom senso, de uma interpretação extensiva, da aplicação de uma resolução da Organização das Nações Unidas, enfim, de buscar o entendimento jurisprudencial mais afastado. Nós vamos ter um texto de lei, e o texto de lei torna aquela conduta, ou vai tornar aquela conduta obrigatória. Então, as vítimas ganham um relevo muito maior. Nossa, uma relevância. Foi uma aula, né? Sobre então, vítima, né? a gente, no Ministério Público hoje, eu costumo dizer o seguinte: eu tenho duas salas específicas, uma para o controle externo e uma para a Coavit. É só atravessar o corredor, uma fica na frente da outra, mas com temáticas distintas, mas que se complementam. Toda vez que ocorre um exagero, um excesso, um equívoco no exercício da atividade policial, via de regra, eu tenho uma vítima. Sim. Eu tenho uma vítima. Porque pode ser uma vítima, claro, da criminalidade que existe, está implantada, arraigada na nossa sociedade, mas também pode ser uma vítima do próprio Estado. Sim. Seja através das forças de segurança ou seja através de qualquer outra maneira. Então a gente acaba uma ação, um exercício de uma atividade complementando o exercício de uma outra atividade. Então, e é dentro dessa ótica, buscando sempre equilibrar as duas ações, que nós temos pautado o nosso trabalho junto à Coordenadoria de Apoio às Vítimas e junto ao controle externo da atividade policial. Somente para que os senhores possam ter a percepção, e a nossa sociedade, em dezembro último do ano passado, nós inauguramos nas dependências do Fórum Gomercindo Bessa, aqui na capital, e aqui devo destacar a parceria firmada com o Tribunal de Justiça, agradecendo desde já, e já fizemos naquela oportunidade, eu faço novamente, a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que nos cedeu um espaço dentro do Fórum Gomercindo Bessa, e nós preparamos ali com todo o carinho, claro que com a limitação que o serviço público nos oferece, mas com todo o carinho, com todo o compromisso, uma sala especial para atendimento às vítimas. Então, hoje, todas as vítimas que comparecerem ao Fórum Gomercindo Bessa, para qualquer tipo de audiência, dando preferência por conta das situações mais específicas, e em razão das vulnerabilidades para as vítimas mulheres, para os idosos, as crianças e adolescentes, poderão ser atendidas nessa nossa sala especial. Essa sala é onde nós fazemos o acolhimento das vítimas. Nós temos lá a possibilidade de ofertar a essa vítima uma assessoria uma jurídica, uma informação de como anda o seu processo. O réu está preso, o réu está solto. O réu foi citado, o réu não foi citado, o réu foi chamado para essa audiência, não foi chamado, a testemunha tal apresentou-se, não se apresentou, em que fase está o processo, aquele pedido que foi formulado pelo Ministério Público, já houve decisão judicial, nós não nos manifestamos sobre o mérito do processo, porque isso é uma atribuição da vara criminal correspondente, onde anda o processo, através do magistrado, através do promotor de justiça, mas nós podemos dar uma panorâmica em relação ao processo, a situação do processo, e esclarecer para essa vítima quais são os seus direitos. Sim. O direito à informação é fundamental e é básico. Clareza, né? O direito a ter a sua intimidade resguardada. Essa vítima não tem a obrigação de prestar declarações na frente do acusado, se ela não quiser. E quantas situações nós já vimos aqui,
publicadas nas redes sociais de situações onde pessoas, às vezes até os próprios operadores do direito, invadem a privacidade das vítimas com algumas perguntas inoportunas, inadequadas, causando constrangimento. Vítimas, às vezes, que chegam até a chorar nas audiências e se sentem desamparadas. Então, nós podemos esclarecer isso. Alguns direitos importantes, como o direito à educação, às vezes, como fazer para conseguir uma escola para o seu filho, que ela teve que se mudar em razão das ameaças daquela sua localidade, e agora na outra localidade que ela reside não tem acesso à escola. Como fazermos para conseguir o acesso à educação para essa criança, e especialmente a reparação da sua saúde física e mental, né? O tratamento que o Estado deve oferecer para essa vítima e para recuperar a saúde física e mental. Para tanto, nós firmamos algumas parcerias, além dos encaminhamentos que fazemos para os órgãos do Estado, postulando que essa vítima seja adequadamente recebida e tratada. Nós também fizemos algumas parcerias com algumas universidades para que essas universidades façam os atendimentos dessas vítimas nos seus campos específicos, né? Principalmente na área da psicologia. E fizemos a parceria com a Universidade Pio X, fizemos a parceria com a Universidade Estácio e estamos na iminência de fazer a parceria com a Universidade Tiradentes para esses atendimentos, porque temos a convicção de que o Estado não dá conta de atender tantas vítimas que se encontram em situação de reclamar a atenção do poder público. Ainda bem que tem essas parcerias, né, Queiroz? E estamos fazendo esses encaminhamentos. Então, por exemplo, hoje uma vítima não precisa mais esperar nos corredores do fórum para aguardar o início da sua audiência, às vezes tendo que cruzar no corredor com o seu abusador, com o seu estuprador, com aquele que a agrediu, que a fez e a faz sofrer. Temos um local específico para recepcionar essa vítima e dar a ela um tratamento digno e adequado. E, apesar de estarmos funcionando há pouco tempo, ou seja, a partir agora do retorno das atividades do sistema de justiça, agora no mês de janeiro, nós podemos perceber que uma das grandes demandas das vítimas é por uma coisa simples, chamada atenção. Uma das grandes reclamações das vítimas, dentre outras, claro, outras existem, nunca ninguém me ouviu. Não voltou não, viu? Nunca ninguém me ouviu. Então, esse é um problema que nós enfrentamos. As vítimas não são ouvidas. Ou quando são ouvidas tardiamente. Ou quando são ouvidas, a forma como são ouvidas não resulta na melhoria da sua situação, não na resolução do seu problema. Porque às vezes a vítima, a depender do crime que ela seja vítima, ela não está muito preocupada com a condenação do acusado. Para o sistema de justiça, a condenação é o objeto principal, mas talvez para a vítima a reparação do dano, a libertação de uma situação constrangedora, parar de ser abusada sexualmente, ou parar de ser abusada ou agredida fisicamente, é o mais importante. Ou às vezes conseguir digamos assim, um equilíbrio mental que permita se desvincular daquela situação. Veja, se nós formos observar que a Constituição nos determina que a casa é o asilo inviolável do indivíduo e que ninguém nela pode entrar ou permanecer salvo por ordem judicial ou com autorização do seu proprietário, nós raciocinamos que a casa é o nosso refúgio. Sim. É onde nós podemos e devemos nos proteger de todos os riscos que a sociedade nos impõe. Então imaginem se dentro desse ambiente de proteção, as mulheres, as crianças e os adolescentes acabam tendo ali a sua masmorra cotidiana. É onde ela mais sofre. Ou seja, é durante o período noturno, é quando está dentro de casa que a vítima se sente mais desprotegida. Não podemos nos iludir que existem pesquisas que informam que o ambiente, que algumas vítimas têm mais medo de estarem sozinhas nas suas residências com seus maridos ou companheiros do que estarem circulando em via pública em determinados horários. Então, o ambiente da casa pode gerar mais risco para a vítima do que o ambiente da rua. Excelência,
O senhor já respondeu tantas perguntas, né, Sheila? Que nós iríamos fazer. Foi tão profundo Foi na muito parte profundo. das vítimas, né? Que E a gente não essa- tinha observado o outro lado, né? A gente só estava Não. observando o lado de Ele uma vítima trouxe e ele à trouxe luz uma claridade para todas Isso, as vítimas. Todas né? as vítimas. Vamos perguntar sobre a motivação e o incentivo. Excelência, a sua carreira no Ministério Público é um exemplo de dedicação e justiça aos direitos humanos. O que o motivou a seguir essa trajetória tão importante e quais foram os principais incentivos que o impulsionaram a dedicar a sua vida à defesa dos mais vulneráveis e à busca por uma sociedade mais justa? Veja, eu posso dizer, e posso dizer podendo provar, que eu nunca tentei outra carreira jurídica que não fosse o Ministério Público, porque eu nunca fiz concurso para nenhuma outra área jurídica. O concurso que fiz foi para o Ministério Público. Então, a minha percepção da minha utilidade enquanto servidor público, eu penso que eu poderia dar o melhor do meu conhecimento na carreira do Ministério Público. E por que motivo? Por conta de uma coisa chamada iniciativa. A carreira do judiciário é uma belíssima carreira, importantíssima carreira, mas as iniciativas são contidas, porque o juiz precisa ser inerte, precisa ser provocado para que ele possa decidir em cima de um determinado caso concreto. E as outras carreiras também são carreiras importantes. A carreira de delegado é importante, a carreira de defensor público é importante. Todas têm a sua importância, a sua relevância e, na verdade, é uma engrenagem dentro do sistema de justiça. As carreiras não funcionam isoladas. Umas dependem das atividades desenvolvidas pelas outras carreiras e todas são importantes e relevantes. Mas no Ministério Público, até pelo que fui chamado a atenção no início, pelo leque de possibilidades que existem, nós temos a real possibilidade de ter iniciativas. Então, eu não preciso ser provocado para tomar uma iniciativa, claro, dentro dos meus limites de atribuição que tenho. E sempre tive uma inclinação para a área criminal. Então, veja, desde o início da minha carreira, eu sempre atuei na área criminal. E já com quase 28 anos de carreira, já estando na capital há muitos anos e já estando dentro do primeiro quinto da antiguidade da instituição, eu poderia talvez me colocar profissionalmente em vários lugares onde eu tivesse, digamos, menos dor de cabeça, menos trabalho, menos conflitos. Mas eu sempre rejeitei, por exemplo, a atuação em área civil, juizado. Eu nunca gostei porque acho, na minha percepção, que eu não entregaria tudo o que eu posso entregar em outros setores. Então, às vezes a turma costuma brincar comigo que eu costumo ficar procurando dor de cabeça. Né? Porque na dor de cabeça a gente consegue entregar algumas coisas. Então, a minha motivação é exatamente porque eu penso que posso dar uma contribuição efetiva ou posso ir onde outras pessoas não iriam. Então, dando esta contribuição. E veja, são situações, são temáticas, são áreas de atuação que são áreas sensíveis. Tanto na área do controle externo da atividade policial, nós vamos trabalhar numa fiscalização de um segmento do Estado, que é um segmento importantíssimo, formado, na sua maioria esmagadora, por profissionais de muito boa índole, de muito boa formação e que tenha a exata percepção do seu real papel dentro do Estado de Direito. Mas nós também temos profissionais que não têm essa percepção, que não atuam dentro dos limites da legalidade. E nós estamos falando de uma força de segurança que, inclusive, é uma força de segurança que é estruturada dentro de uma estrutura, inclusive, em alguns setores militarizada e outros setores uma estrutura que é baseada na utilização de força, inclusive através da utilização e aplicação de arma de fogo, de armamento, de força, de poderio bélico. Então, é uma área que
que a gente atue com uma certa energia, mas também é necessário que nós entendamos os problemas da segurança pública, porque nem tudo pode ser colocado na conta da segurança pública. E eu costumo, às vezes, dizer que as polícias são, eventualmente, mais cobradas do que aquilo que elas deveriam ser, e talvez eu tenha oportunidade de explicar sobre isso. E nessa área das vítimas agora nós temos um outro desafio, e o desafio é uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura. E veja, estamos falando de mudança de cultura não só no que diz respeito à sociedade, mas também uma mudança de cultura e principalmente para os operadores do direito. Dentro de casa, dentro do Ministério Público, no Poder Judiciário, no sistema do aparelho policial e na Defensoria Pública, em todos aqueles que operam, porque é uma novidade. Então, se nós falarmos aqui nos direitos do réu, do acusado, nós vamos falar de regras que estão inseridas no Código de Processo Penal desde que o Código de Processo Penal existe. Então, princípios que são aplicados na defesa do acusado. Se um acusado, um réu, não é intimado para uma audiência e o juiz realiza, o processo é nulo, a audiência é nula. Por quê? Porque não se deu ao acusado o direito de defesa, de estar presente no exercício do contraditório da ampla defesa. Mas se uma vítima não é informada da que a audiência vai ser realizada, o que acontece? Eu diria que hoje, nada. Ou talvez seja visto pelos alguns operadores como uma mera irregularidade administrativa, mas não geraria a nulidade do procedimento. Talvez quando nós tivermos uma lei que especifique esses direitos das vítimas, sugere. Então, é uma mudança de cultura, de paradigma. Então, as pessoas precisam deixar de estar acomodadas, passarem a ver as vítimas de uma maneira diferenciada, não como um elemento de prova. Eu, como promotor de justiça, não devo ver a vítima como alguém que vai me informar sobre a autoria do crime e a materialidade. O crime aconteceu? Aconteceu. Quem foi o autor? Aquela pessoa. Ok, obrigado. A sua parte já está concluída. Não é só isso que nos interessa mais. Entendi. Para além da vítima poder nos ajudar a esclarecer o crime, e a palavra da vítima é fundamental, é essencial, principalmente naqueles crimes que ocorrem no ambiente doméstico, como os abusos sexuais, como as violências, as violências físicas em crianças e adolescentes, os maus tratos, a violência doméstica. Sem a palavra da vítima, às vezes, a prova fica muito mais difícil de ser angariada, de ser construída e trazida para o processo. Mas nós precisamos entender que as vítimas têm outras demandas, têm outras necessidades. Então, esses desafios é que me movem em permanecer nessas áreas, assim, digamos, um tanto quanto desafiadoras e conflituosas, que é a coordenadoria, estar à frente da coordenadoria de apoio à vítima e estar à frente também do controle externo da atividade policial. Sheila, a segunda pergunta aí. Bora lá. Excelência. Doutor Rogério, como titular da Terceira Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, controle externo da atividade policial, o senhor lida diretamente com a fiscalização da atuação das forças de segurança. Como o senhor avalia o equilíbrio entre segurança pública e respeito aos direitos fundamentais? O senhor até já falou bastante sobre isso, é só mais um... Veja, Complementar, né? Veja, nós estamos, desde que chegamos ao controle externo da atividade policial, eu sempre deixei claro, inclusive para a própria administração, a Procuradoria-Geral de Justiça, que o meu objetivo no controle externo era tentar deixar de tratar as situações de supostas violações, abusos e excessos por parte do aparelho policial, nós pudéssemos deixar de tratar as questões de maneira individualizada e passássemos a tratar as questões de maneira mais ampla. Sim. Então, e não ficar discorrendo, não é que eu não deva fazer isso, e eu faço isso diariamente, mas caso por caso não me levaria a resultados adequados, porque ficariam sendo coisas muito recorrentes, né? Então eu entendia que nós precisamos atuar de uma maneira mais ampla, como se fosse assim uma espécie de guarda-chuva, atuando para que alcançasse aqueles casos individuais, pudéssemos reduzir algumas incidências. Então hoje, por exemplo, todos os ouvintes sabem, os senhores sabem, que nós realizamos, o Poder Judiciário realiza, né, as audiências de custódia.
Cada pessoa que é presa precisa, no período de 24 horas, passar por uma audiência de custódia, onde o magistrado vai verificar a legalidade da prisão e, especialmente, se ocorreu alguma violação no que diz respeito aos direitos daquela pessoa que está sendo presa. E nós recebíamos e continuamos recebendo um número, até acredito agora que eu posso dizer que diminuímos um pouquinho, um número muito grande de reclamações de pessoas que acabavam informando nessa oportunidade ao magistrado que tinham seus direitos violados, que eram agredidos, que eram ameaçados pelas guarnições policiais que efetuavam essas prisões em flagrante. E às vezes, mas nós precisaríamos avaliar que não necessariamente a informação dessas violações significa dizer que a violação ocorreu, porque nós temos vários interesses em jogo aí. Eu posso ter uma pessoa que é tão somente com aquelas palavras descredenciar, deslegitimar e desmoralizar as forças de segurança, porque é muito comum, e nós chamamos isso na psicologia, talvez os senhores entendam melhor do que eu, que é a teoria da atribuição. Eu vou justificar o meu resultado através da conduta do outro. Isso era muito comum quando a gente estava na universidade como professor. Geralmente o professor chegava para o professor e disse: professor, eu errei isso aqui, eu tirei essa nota aqui, mas o senhor não corrigiu essa pergunta adequadamente. Ou então, a criança, quando chega em casa para o seu pai, que ele vê a nota ruim ou inadequada, diz assim: não, pai, o professor não deu essa matéria. O professor corrigiu errado. Ele começa a justificar o resultado negativo ou inadequado da prova na conduta do professor. Não, o professor não deu a matéria, o professor corrigiu errado, mas ele em momento nenhum diz que não estudou o suficiente, que não prestou atenção na aula, que não entendeu a matéria. E isso é o que acontece no crime. O autor do crime está sempre procurando colocar a justificativa para a sua ação numa ação do outro. É o que nós vamos chamar de teoria de atribuição. Não, o outro fez isso. O outro tentou, eu pensei que ele fosse pegar uma arma, o outro tentou me agredir, o policial fez isso. Então, como forma de justificar a prisão em flagrante, como tivesse sido sempre forjado pela polícia, pela força de segurança, o que não acontece isto. Então, veja, nós precisamos entender também que as situações existem ali, que são colocadas ali, que estão muito longe da realidade. Outras situações precisamos averiguar porque há um mínimo de razoabilidade naquilo que está sendo tratado. E dentro dessa ótica de procurar tentar resolver os problemas macros, é que nós começamos a dialogar com com os segmentos da segurança, seja através da Polícia Militar, Polícia Civil, principalmente esses dois segmentos da segurança, porque eles estão na rua, no dia a dia, no contato com as pessoas. Então, veja, eu costumo dizer o seguinte: dentro do segmento da segurança, nós temos aquele segmento que tem uma hora marcada com o crime, que é a Polícia Civil. Quando o delegado vai exercer a sua atividade de instruir o inquérito policial, ouvir uma pessoa na delegacia, ele geralmente marca o dia e a hora que aquela pessoa vai comparecer. Fora os casos de flagrante delito, ele marca o dia e a hora para a pessoa comparecer. E mesmo nos casos flagrantes, ele já está ali sentado, preparado para receber aquela pessoa, ou qualquer pessoa que chegue em estado de flagrante. A Polícia Militar, eu costumo dizer que tem um encontro fortuito com o crime, porque é uma polícia de segurança que atua preventivamente nas ruas da cidade e que, quando a viatura vira à direita ou vira à esquerda, pode se deparar com o crime de uma forma totalmente aleatória. Uma pessoa armada, com a arma em punho no meio da rua, uma troca de tiros, alguém batendo em alguém, e é preciso, então, tomar as iniciativas naquele momento. E o pior é a Polícia Penal, que agora nós temos a atribuição de também fiscalizar a Polícia Penal, quando no exercício da atividade policial. Significa dizer que a Polícia Penal mora 24 horas com o crime, dentro do crime. E hoje, veja, sem medo de falar alguma impropriedade, eu penso que não existe nenhum presídio nesse país que não
tem a influência do crime organizado. No estado da Bahia, em recente relatório do Sistema Prisional Nacional, existiam 26 facções criminosas instaladas dentro dos presídios da Bahia, estabelecidos em todo o sistema prisional. Então, veja, é uma influência muito grande, o que traz um risco para todas aquelas pessoas que ali trabalham. Então, o que nós começamos a dialogar com as polícias? Precisamos estabelecer alguns critérios. Primeiro, para não dizer que a gente somente trabalha contra a polícia, ou procura encontrar defeitos na polícia, ou dá sempre razão ao criminoso que diz que foi agredido pelo policial, um dos principais problemas que nós levantamos, e já tomamos a iniciativa, desde setembro do ano passado, quando nós fizemos um evento no Ministério Público exclusivamente voltado para as forças de segurança, para tratar da saúde mental dos policiais. Isso é muito importante. Veja, e a partir desse evento, nós startamos junto aos segmentos da segurança pública a iniciativa de tratarmos de construir um protocolo para cuidar da saúde mental do policial. Eu sei que o segmento de segurança pública hoje atende, disponibilizam para os seus policiais a possibilidade também de ter a assistência psicológica, mas de uma forma facultativa e de uma forma sigilosa. Sim. Ou seja, o policial pode procurar esse serviço sem ninguém saber, e ninguém vai saber, e é uma faculdade do policial. Mas nós precisamos estar atento aos números, e eu estou dando muita atenção aos números. A quantidade de policiais nos diversos segmentos da segurança pública que tem problema de saúde mental. Aliado a isso, nós temos outros problemas que vão desaguar na saúde mental. Às vezes, a utilização de medicamentos de forma inadequada, às vezes o acesso a substância entorpecente, a questão de dívidas, e fora os problemas naturais que todas as pessoas têm no seu dia a dia com a sua família. Então, isto promove um impacto negativo e muito negativo na atuação do policial na rua. Como é que, não estando equilibrado, eu posso agir de maneira equilibrada quando uma situação delicada acontece? Eu não tenho condição de fazer isso. Então, veja, a saúde mental do policial precisa estar equilibrada para que ele chegue na sua atividade de rua e consiga entender aquele problema. Ele precisa entender que quando o autor de um crime xinga o policial, ele está exatamente querendo que o policial tome uma atitude agressiva contra ele. E o policial precisa entender que quem está sendo xingado ali não é o homem, é o Estado. É o Estado, exatamente. É a farda. Ele precisa abstrair aquilo. Ele vai deixar o criminoso nervoso se ele simplesmente fizer a cara de paisagem e cumprir a lei. Sim. Aí ele vai deixar, porque não vai permitir que o criminoso atinja o seu objetivo, que é desestabilizar o policial e ganhar um discurso de violência, de violação de direitos. Uma coisa que Vossa Excelência falou é interessante. Quando a gente está nesse foco que é de uma das perguntas que nós vamos sobre a Coavit, né? O senhor falou de vai ter um local para receber as vítimas. E isso atrelado com os avanços que está sendo feito, como o senhor falou também, de buscar a força militar, a força policial, ter esse controle, esse equilíbrio emocional, equilíbrio mental, para saber lidar com essas vítimas. Podemos dizer, doutor, que isso é um avanço? Sim, é um avanço, e um avanço significativo, por várias razões. Primeiro, eu diria que desconheço, não estou dizendo que não existiu, dentro do Ministério Público de Sergipe, outra iniciativa dessa natureza. E porque essa iniciativa foi nossa, de promovermos um evento, e a partir desse evento nós discutimos a questão da saúde mental. 2, contamos com a receptividade das forças de segurança, no sentido tanto a Polícia Militar, como a Secretaria de Segurança Pública, a Secretária de Estado da Justiça, todos demonstraram, porque todos sabem
que têm problemas graves nas suas respectivas corporações e que precisam ser resolvidos ou minimizados. Eu não sei se nós temos estatísticas hoje confiáveis do ponto de vista para saber o percentual da tropa ou o percentual dos integrantes da segurança que tem problema de saúde mental. Por conta de quê? São problemas que eram tratados individualmente, mas cujo resultado negativo aparecia coletivamente para o Estado. Então o problema não pode ser tratado individualmente. O problema tem que ser tratado enquanto aquela pessoa presta um serviço público e que o cidadão recebe esse serviço. Então, por exemplo, como é que eu posso somatizar? Como é que eu posso deixar de perceber, por exemplo, numa atividade policial onde há uma troca de tiros entre a polícia e o criminoso? E aí o policial percebe um determinado estereótipo daquela pessoa que atirou nele. 15 dias depois, ele se encontra numa situação similar e vê agora naquela pessoa o mesmo estereótipo de quem trocou tiro com ele 15 dias atrás. Eu não estou aqui a culpar o policial, mas dificilmente ele vai conseguir separar as duas situações ou agir, talvez, sem se recordar do que aconteceu com ele 15 dias atrás. Exatamente. Então, talvez com o instinto de sobrevivência, de preservação da sua integridade física ou daquelas pessoas ali presentes, talvez ele se antecipe numa medida que talvez seja desnecessária para aquele momento. E eu não estou aqui culpando o policial. Estou culpando a ausência de cuidado em avaliar essa situação. Então, hoje, nas melhores polícias do mundo, e me parece que na Polícia de São Paulo já existe isso, um protocolo onde, de acordo com determinados eventos traumáticos, aquele policial precisa ser avaliado do ponto de vista da sua saúde, para saber se posso continuar com esse policial realizando o mesmo serviço, preciso retirar esse policial por algum tempo daquele serviço, colocá-lo interno para tratar a sua saúde, qual foi o impacto que aquilo gerou para este policial. Recordo-me de uma situação excepcional, ainda quando estava no Tribunal do Júri, de que um policial, integrante da Polícia Civil, teria sido alvo de uma ação de roubo, salvo o melhor juízo, na região da Coroa do Meio, e teria sido baleado por esse agente do crime. O policial morreu e o autor do crime, o criminoso, foi ferido pelo próprio policial e foi direcionado para o USE. O parceiro do policial, amigo e parceiro do policial, ao descobrir o que tinha acontecido com seu amigo e parceiro, invadiu as dependências do USE e deu alguns tiros no criminoso, que estava algemado na cama do hospital, dentro do hospital. Então, veja, foi uma reação que mexeu, aquela situação mexeu com o policial. Ele foi julgado, condenado por esse fato, mas veja, como uma situação traumática e que ele não viu, não presenciou, apenas tomou conhecimento. Então, veja o que gerou nesse policial. Então, a gente precisa cuidar da saúde dos nossos policiais, porque são homens, mulheres, pais, filhos, irmãos e irmãs, e pessoas como todas as outras demais que têm problema de qualquer natureza. Então, esse policial precisa estar equilibrado para ir às ruas e para realizar esse trabalho. Então, esse ponto de tratar a saúde mental tanto atende aos interesses do controle externo, porque, como disse, tendo uma ideia de um guarda-chuva, se eu tenho um policial equilibrado, eu minimizo a possibilidade de atrito com a sociedade. Então, esses casos individualizados, eles tendem a diminuir. E, por outro lado, eu reduzo o número de vítimas. E, além disso, as pessoas precisam haver na polícia alguém que vai lhe ajudar. A sociedade não pode ter medo da polícia. A sociedade precisa encontrar na polícia um braço forte que lhe ampare, que lhe ajude dentro de uma situação. E o que às vezes nós percebemos é que alguns segmentos populacionais, principalmente aqueles segmentos mais vulnerabilizados,
eles acabam tendo um distanciamento muito grande das forças de segurança por conta de algumas imagens que são passadas, algumas notícias que são passadas e, às vezes, alguns fatos que são vistos e relatados. Então, esse avanço do controle da saúde mental, eu achei um avanço muito interessante e importante. E, paralelo a isso, eu já puxaria uma outra situação que as pessoas, às vezes, não sabem, a sociedade, de uma maneira geral, não sabe. O mapa da violência do ano passado, ele trouxe digamos assim, um carimbo, uma marca bem desagradável para o estado de Sergipe, né? Colocando o estado de Sergipe numa posição indelicada de ser um dos estados onde mais se observava mortes violentas por intervenção policial. E colocou a cidade de Itabaiana, salvo melhor juízo, a quinta cidade do Brasil, e Lagarto, a 9ª cidade do Brasil, onde o maior percentual de mortes violentas eram produzidos pela polícia, pela segurança pública. Além dessas 2 cidades, entre as 10 cidades, Itabaiana era a 5ª, Lagarto a 9ª, tínhamos mais 6 cidades da Bahia, total de 6 ou 7, 8. Então, quase que Bahia e Sergipe dominou o cenário das 10 cidades mais violentas nesse quesito, morte por intervenção policial. Embora Aracaju não figurasse nesse rol aí, mas nós tomamos essa pesquisa do mapa da violência, cujo mapa de 2024 deve estar na iminência de sair agora, no mês de março ou mês de abril, né? E vamos poder comparar em relação ao ano anterior. Nós podemos, tomamos isso como base e começamos a iniciar um trabalho com a segurança pública. E, mais uma vez, a gente precisa reafirmar o compromisso também firmado, alcançado pela segurança pública, tanto através da Polícia Militar, quanto através da Polícia Civil, no sentido de dar as mãos ao Ministério Público para a gente tentar fazer com que esses números recuassem. E eu aqui posso falar em relação aos números de Aracaju, porque sou promotor de justiça do controle externo da capital e não das cidades do interior. Mas veja, se anos anteriores nós conseguimos encontrar em um único integrante da segurança pública 4 homicídios no único mês, 2 numa única semana, o que é algo impensável. Hoje nós podemos dizer que o último evento na capital envolvendo integrantes da segurança pública com morte de civis foi aquele evento que aconteceu na Coroa do Meio, salvo melhor juízo, em novembro do ano passado. E veja que ali não foi uma situação de confronto. Ali, eu reputo, uma situação fortuita, onde a polícia estava fazendo um trabalho administrativo, abastecendo os veículos, e que aconteceu aquele fato. Mas veja, a polícia não estava em operação. A polícia não estava fazendo nenhum tipo de intervenção. Ali foi uma situação gerada pelo comportamento do cidadão, e aqui não me cabe avaliar sobre a questão do inquérito policial, mas apenas dizer que não foi uma ação policial na iminência. Então, eu ouso dizer que nós estamos há mais de 120 dias sem nenhuma morte na capital por intervenção policial. Isso é algo que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Porque nós temos os dados em relação aos anteriores. Nunca se passou um único mês sem uma morte violenta nessa capital. E hoje nós temos aí dezembro, janeiro, fevereiro, dezembro e novembro, e a outra morte, eu não sei se foi, não sei se foi outubro ou setembro. Estamos há mais de 120 dias sem nenhuma morte. Não é morte de civis, é morte de civis em razão de intervenção policial. Isso é um feito inédito e que precisa ser comemorado. Sim. E não é mérito somente do Ministério Público, é mérito também da Polícia Militar, é mérito também da Polícia Civil. Porque construímos normativas internas, construímos um consenso, construímos protocolos, e diga-se de passagem, a Polícia Militar, por exemplo, nunca teve um protocolo formal de atuação. Nunca teve um protocolo formal de atuação. E hoje nós já temos, nas tratativas iniciadas em agosto do ano passado, já temos 9 protocolos formais publicados em boletim,
Temos 9 protocolos que dependem da assinatura do comandante, que já vou conversar com o comandante para ele liberar os 9 para ficarem 18, e já tínhamos mais 2 sendo construídos. Portanto, nós já estamos caminhando para 20 protocolos operacionais. E qual é a finalidade do protocolo? Quando eu disse que precisamos sair do problema, da individualidade do problema e tratar o problema de uma maneira mais ampla, macro, porque o protocolo, ele diz como todo e qualquer policial deve agir. Seja em Canindé do São Francisco, seja em Aracaju. Seja no Santa Maria, ou seja na 13 de julho. Se vai se fazer uma abordagem policial, uma blitz de trânsito, ela precisa ser igual. O que eu digo à polícia é o seguinte: o protocolo é de vocês, mas tem que respeitar a igualdade. Todos os cidadãos devem ser tratados de maneira igualitária. Não deve haver discriminação de nenhuma forma, nem em razão ao local, nem em razão à cor da pele, nem em razão ao sexo, nem em razão ao estereótipo. Eu não quero saber se tem ou não tem tatuagem. Isso não é um indicativo direto de criminalidade. Então veja, embora algumas tatuagens sejam bastante sugestivas e que estão vinculadas ao crime, eu entendo isso, mas veja, nós não podemos tratar as pessoas diferentes porque tem uma tatuagem. Então, nós temos hoje protocolos operacionais. Então, protocolos importantes foram publicados pela polícia, protocolo de abordagem policial, protocolo no que diz respeito à recente decisão do Supremo Tribunal Federal, a abordagem de drogas, que diz que aquele que tem portando 40 gramas de maconha não necessariamente deve ser considerado como traficante, que deve ser considerado como usuário. Claro, é possível que se prove o contrário, que mesmo estando com 5 gramas, ele pode ser um traficante. Ou pode ele estar com 200 gramas e não ser um traficante, depende do contexto. Mas veja, nós temos hoje protocolos específicos para importantíssimo, para abordagem a veículos. Quantas situações nós encontramos aqui de policiais realizando disparo e matando pessoas dentro de veículos, e às vezes pessoas inocentes, que nada tem a ver. Ontem mesmo passou nas reportagens do Fantástico uma situação no Rio de Janeiro, onde uma pessoa policial da reserva teria realizado disparos em relação a 2 pessoas que ocupavam uma motocicleta, 2 trabalhadores. Por conta de quê? Porque sem um mínimo de razoabilidade, penso eu, foram realizados disparos de arma de fogo em favor daquelas 2 pessoas. Felizmente nenhuma morreu. Então veja, a abordagem, a construção e a aplicação desses protocolos é de suma importância. Por quê? Primeiro, as pessoas podem fazer um raciocínio equivocado e dizer que o protocolo engessa a ação da polícia. Não é isso. Ao contrário. O protocolo, ele protege o policial na rua. É eles entenderem isso. Protege o policial. Porque, veja, agora a decisão do que fazer não está mais na mão do soldado. Sim. Aquele soldado que está com problema de saúde mental, que vai ter que decidir o que fazer na hora que a viatura dobra à esquerda, dobra à direita, é que ele se depara com alguém com uma arma de fogo no meio da rua. Ele pode tomar a decisão certa, mas ele pode tomar a decisão errada. E uma bala perdida pode atingir uma mulher grávida do outro lado da rua ou dentro de casa. Então, veja, o que fazer diante daquela situação está escrito passo a passo do que o policial deve fazer dentro daquele contexto. Se o policial age dentro do protocolo, ele não tem contas a acertar com o sistema de justiça. Se ele age fora do protocolo, aí sim ele tem contas a acertar. Se o protocolo está errado, nós precisamos mudar o protocolo. E claro, com o avançar das novas técnicas, novas tecnologias, novas percepções, novos anseios sociais, os protocolos devem ser sempre revisitados, renovados. Mas veja, com a incidência dos protocolos, eu elevo o nível de responsabilidade. Sim. Saio do soldado e jogo lá para cima. Não deixa de ser é um avanço que nunca existiu. E como exemplo desse protocolo, dou um outro exemplo, ainda voltado para a questão das mortes por intervenções policiais. Talvez um dos grandes anseios, umas grandes frustrações, melhor dizendo, e também os grandes anseios, principalmente dos movimentos sociais, das pessoas que têm vítimas em razão da intervenção policial, é o esclarecimento, é a verdade. E eu não estou dizendo aqui em punição, porque às vezes a polícia age de maneira correta. O que nós precisamos é apenas
esclarecer o fato. Não estou dizendo que toda situação que gera uma morte significa dizer que o policial está errado. Não necessariamente. Nós precisamos esclarecer o que aconteceu. Certo? Precisamos esclarecer. Tanto pode o policial ter agido de maneira equivocada, quanto ele pode ter agido de maneira acertada. O que acontecia? As investigações não eram adequadamente feitas porque elas, na origem, já começavam mal feitas. Por exemplo, nunca se fazia o levantamento do local do crime. O delegado não ia. Por que não ia? Porque também não era chamado. A perícia não era acionada. Então não ia ao local do crime. Algumas coisas importantes que estão no local do crime não eram coletadas. Hoje, mais uma vez ressaltando o compromisso da segurança pública, foram construídas normativas que determinam que o delegado vá ao local do crime, que a perícia seja acionada e que também traz responsabilidades quando isso não acontece. Sim. Então, eu espero nunca mais ter a possibilidade de ver ou ouvir que um corpo foi sacudido na porta do USE por qualquer integrante da Força de Segurança. Porque é preciso que haja alguns procedimentos antes disso. E veja, ao responsável agora, inclusive diante dos protocolos da Polícia Militar, em fiscalizar a não violação do local do crime, não é mais do soldado da rua, é do superior de dia. O nível de responsabilidade aumentou. Então, o nível de cobrança e fiscalização interna também deve aumentar, porque quando formos cobrar a ausência desse serviço, a cobrança não será do soldado, a cobrança será em outro local. Então, veja, a construção desses protocolos também eu reputo como sendo situações de um grande avanço para a segurança pública. Eu poderia reputar também um outro grande avanço, e mais uma vez eu faço a ressalva, a colaboração da segurança pública. Veja, a gente não está construindo nada sozinho, e sim com parcerias. Se os senhores entrarem hoje, qualquer cidadão do estado do Sergipe pode ingressar na página da Polícia Civil e vai encontrar lá uma ferramenta de BI, onde ele vai conseguir verificar em qualquer delegacia de polícia do estado de Sergipe quantos boletins de ocorrência foram registrados. Esses dados foram levantados desde 2017 para cá. Quantos boletins de ocorrência foram registrados, quantos foram transformados em inquérito, quantos inquéritos foram feitos, quantos foram solucionados com autoria, sem autoria. Não precisa de nada, só entrar na página da polícia, não precisa nem de usuário e senha. Ou seja, transparência. Sim. Precisamos melhorar? Sim, precisamos melhorar. Mas também foi um grande salto de qualidade. Se os senhores quiserem saber quantos inquéritos existem no DHPP hoje, está lá. Na delegacia da mulher está lá. Na primeira delegacia está lá. Quantos inquéritos foram registrados do ano passado? Está lá. Então nós temos um grande avanço. Isso é uma forma de permitir que a sociedade também faça o seu controle da atividade policial. E a partir dos números, que eu reputo serem importantes, nós vamos começar a discutir melhorias para o segmento da segurança pública e sempre buscando o diálogo e a parceria. Então, esses foram avanços que nós conseguimos, junto com os órgãos de segurança, alcançar. E veja, se a gente conseguir fazer com que os inquéritos tramitem de maneira mais rápida, as vítimas também serão beneficiadas. Aliás, uma violência doméstica, um abuso sexual, maus tratos, quanto mais o inquérito demora para ser concluído, mais vítima essa vítima se torna. É verdade. Porque na cabeça das pessoas, quando o tempo passa, significa dizer que nada vai acontecer. Está fazendo mais. E acontece uma reiteração de condutas e a vítima acaba pensando o seguinte: para que eu fui à delegacia? Sim, se arrepende, porque eu continuo sofrendo a mesma coisa que sofri anteriormente, agora talvez até pior, porque eu fui à delegacia. Então, os atos de violência tornam-se um tanto quanto mais intensos. Então, procurando essas soluções que podem ser soluções mais amplas
e que acabam atingindo uma maneira muito mais adequada aquelas pessoas que são beneficiárias no serviço. E algumas iniciativas nossas aqui, embora promotor da capital, acabam reverberando no estado inteiro, porque algumas normativas, por parte da Polícia Civil, Polícia Militar, elas são expedidas para toda a corporação, então passam a valer para todo o estado de Sergipe. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo na Rádio FM 105.9, alcançando parte de Aracaju e também gravado no canal do YouTube, @José Será disponibilizado para reexibição no Portal da Cidadania, no YouTube, @Portal da Cidadania 5025, para todo o estado de Sergipe e além. Durante a entrevista, você pode interagir ao vivo, enviando suas perguntas e dúvidas pelo WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9, telefone 99607-2550. Basta informar seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema abordado na entrevista, que será analisada pelo diretor técnico da Rádio Jubileu, seu Lito, podendo ser respondida pelos entrevistados. Hoje temos a honra de receber o excelentíssimo doutor Rogério Ferreira da Silva, promotor de Justiça do Ministério Público de Sergipe, titular da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, Controle Externo das Atividades Policiais em Aracaju, e diretor da Coordenação de Apoio às Vítimas. Graduado em Direito pela UFS, é especialista em Direito Constitucional Processual, mestre em Sociologia e doutorando em Direitos Humanos. Na área acadêmica, atuou como professor do processo penal e integra a Escola Superior do Ministério Público. Mais que um jurista, é um defensor da justiça social e dos direitos humanos, promovendo transformações reais com ética e sensibilidade. Nós já estamos no finalzinho das nossas perguntas, mas essa pergunta aqui é muito importante porque, Excelência, nessa nova etapa acadêmica, tem influenciado, como essa nova etapa acadêmica tem influenciado na visão, na atuação, na promoção da justiça, na defesa de direitos fundamentais. O senhor está cursando doutorado em Direitos Humanos. Essa é uma pergunta interessante que nos remete a uma discussão que não é pequena, é ampla, né? De como pensar e perceber a segurança pública. Recentemente, nós presenciamos, ainda que à distância, um processo eleitoral nos Estados Unidos. Né? Qual foi uma das âncoras do discurso de quem venceu as eleições? Imigração. Especialmente a entrada no território norte-americano de pessoas majoritariamente vindas ali do México ou de outros países, que geravam problemas para os Estados Unidos, especialmente no que diz respeito à criminalidade. Vinculando-se o imigrante ao crime, na visão daquelas pessoas. Agora, recentemente, algumas semanas atrás, vivenciamos um outro processo eleitoral, desta feita na Alemanha, onde um segmento mais radical, mais à direita, conseguiu uma significativa quantidade de votos e ocupação das cadeiras do parlamento alemão. Uma das âncoras do discurso que não fosse a imigração e os problemas que a imigração traz para a Alemanha, no que diz respeito à criminalidade, no que diz respeito a recursos públicos que são gastos para, cuidar da saúde social daquelas pessoas, etc. Em qualquer campanha presidencial hoje, seja no mundo afora, no Brasil ou na América Latina, um dos temas mais importantes e palpitantes é a segurança pública. Claro, temos outros, saúde, educação, mas segurança pública é um tema, não vou me arvorar em dizer o mais importante, mas é um dos mais importantes. E todo mundo quer saber o que se vai fazer, o que se pretende fazer para reduzir a criminalidade e reduzir a percepção, a sensação de medo que as pessoas têm. Hoje, não só na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, como no Brasil como um todo. Então, a segurança pública hoje é um aspecto muito relevante no que diz respeito às possibilidades políticas de qualquer candidato a um cargo público nas diversas esferas de governo. Então, como é que nós vamos à criminalidade? Voltando agora à pergunta, veja, as pessoas veem o crime
ou encontram a solução para o crime. Por isso, lá no início da minha fala, eu disse que as polícias às vezes são mais cobradas do que elas deveriam ser. E eu vou justificar agora. As pessoas percebem que ou têm uma visão distorcida de que o crime deve ser tratado exclusivamente pelas polícias. Mas não. Nós temos o segmento da polícia, é o segmento de força, é o braço do Estado destinado à repressão. Ele precisa existir, deve existir e deve ser eficiente. Mas veja, desde quando nós podemos afirmar que aumentar a repressão reduz a criminalidade ou a sensação de medo? Porque se fosse assim, nós já teríamos acabado com o tráfico de drogas. Se fosse assim, os Estados Unidos não tinham traficantes de drogas, que se gasta bilhões e bilhões e bilhões e bilhões em determinadas políticas. Então veja, para combater o crime nós precisamos muito mais do que a repressão das polícias. Então a polícia não dá conta de resolver todos os problemas de criminalidade. Como é que a polícia evita um estupro? Não tem como. Como é que a polícia evita violência doméstica? Como é que a polícia evita maus tratos? É possível? A polícia pode entrar dentro da casa das pessoas e evitar um crime? Como é que a polícia evita crimes virtuais? Como é que a polícia evita bullying nas escolas? Maus tratos aos idosos. Tem como a polícia evitar isso? Não tem como evitar isso. Então nós precisamos ter um leque mais amplo para discutir e tratar a segurança pública, que somente o leque da repressão. Porque nós temos o leque da prevenção, o braço da prevenção, que não funciona de maneira adequada. E nós temos o braço da ressocialização, que também não funciona de maneira adequada. Então, o que acontece? Se nós não conseguimos cuidar da prevenção ao crime, se nós deixamos as crianças fora da escola, se nós deixamos as crianças jogando sinuca nos botecos das esquinas, todas as tardes, tomando cerveja, com 13, 14 anos, cheirando cola, fumando maconha, cheirando crack. O que é que nós vamos esperar desta criança quando se tornar um adulto? Então veja, o Estado, num primeiro momento, ele se não total, bastante negligente em cuidar dessa criança. O que é que nós fazemos? Até os 12 anos o Estado não pode agir, porque criança não comete crime nem ato infracional. Mas a partir dos 12, ela já comete ato infracional. Mas as sanções são mais ou menos. Mas a partir dos 18, ela tem um encontro com o Estado. Aquele mesmo Estado que durante 18 anos negligenciou nos cuidados com a criança e com o adolescente. Então agora o encontro que eu tenho com esta criança, agora homem, adulto, é diferente. É o cárcere. Então agora, no primeiro momento, essa criança que não teve acesso à educação, essa criança que não teve acesso à saúde, que deveria ser o papel do Estado, essa criança que sempre foi vítima de maus tratos e nunca ninguém teve a preocupação de saber, essa criança que foi abusada sexualmente nas suas residências e também nunca ninguém teve o cuidado de dar uma atenção a essa criança, retirá-lo daquele contexto, é o mesmo Estado que se omite durante vários anos e que vai encontrar com esta pessoa lá na frente, agora é eu e você, e coloca no cárcere. Veja, aquilo é uma solução muito imediatista, porque, primeiro que ele não vai ficar eternamente no cárcere, e dentro do cárcere, se é que é possível ter carreira solo dentro do estabelecimento prisional, ele talvez saia do estabelecimento prisional com muito mais potencialidade para o crime do que quando entrou. Porque nós não temos estrutura prisional para separar, de acordo com as necessidades, os diversos tipos de pessoas que estão lá acondicionadas. Então, e também não tenho a estrutura adequada para uma ressocialização que permita, na maioria dos casos, reinseri-lo à sociedade. Então, veja, eu trabalho com foco todo o meu combate ao crime na repressão. Armas, viaturas, pessoal, tecnologia, mas o antes eu negligencio e o depois também. Dou como exemplo a Lei Maria da Penha, que hoje a violência contra a mulher
está extremamente em foco, não é isso? Não só porque acabamos de passar pelo dia 8 de março, mas não é só por isso. Hoje, todos os segmentos da justiça se movimentam no sentido de dar uma atenção maior a esse tipo de demanda. Mas veja, nós completamos em agosto do ano passado 18 anos da Lei Maria da Penha. O artigo, salvo melhor juízo, 7º da Lei Maria da Penha diz que o Estado, seja a União, os estados, os municípios, deveriam cuidar para que inserissem nos currículos escolares essas matérias que ensinando as crianças e adolescentes alguns direitos, os seus deveres, os seus limites. Se nós tivéssemos feito isso há 18 anos atrás, Muita coisa. aquele que tinha 4, 5 anos, hoje teria 22, 23. Talvez nós pudéssemos, não todos, obviamente, mas pudéssemos evitar muitos dos processos que hoje tramitam no juizado da violência doméstica. Então, nós não investimos na prevenção. Nós vamos investir agora na repressão. Mas a repressão, o Estado também não está dando conta. Porque quanto tempo demora um processo? Entre o boletim de ocorrência e a sentença final, quanto tempo demora este processo? Então, o Estado está assoberbado nas suas mais diversas instâncias com esses problemas e não consegue dar conta de todos eles. E eu não estou aqui falando, não quero nem tocar no assunto de crimes virtuais, que hoje é a modalidade criminosa que mais cresce no país. Se nós prestarmos atenção em algumas pesquisas que são publicadas, hoje já existe seguro para aplicativo de banco. Porque as pessoas têm receio de sair à rua com o seu celular, porque todo o patrimônio delas está vulnerável à má utilização do celular, os acessos, as senhas, as contas. Então, a vida dela inteira pode estar ali dentro, além das suas privacidades. Então, veja, nós estamos falando de uma coisa real. E hoje nós sabemos da dificuldade que é para que o Estado apure, por exemplo, um crime virtual. Que Doutor, é um crime sem rosto, eu gostaria um crime que sem o senhor, forma. nesse último momento, nós já estamos já no final, se eu falasse que desse uma... se eu pudesse inspirar muitos jovens que desejam ingressar no direito e no Ministério Público, um conselho para que eles... o senhor daria para aqueles que querem atuar na justiça, na ética, no compromisso social? Uma palavra assim para a gente fechar o nosso... Veja, na verdade, o que nós... E hoje, o que se ensina nas universidades hoje se afasta um pouco daquilo que era ensinado quando eu era aluno das universidades, né? Por exemplo, as cadeiras ou as matérias voltadas para os direitos humanos, naquela época a gente não tinha essas matérias nas universidades. Hoje temos essa percepção. Eu acho que nós precisamos, o conselho que eu daria é que nós tivéssemos uma percepção maior de um senso de coletividade, porque nós ainda somos uma sociedade extremamente individualista e precisamos ser uma sociedade um pouco mais coletivista. Então, nós precisamos, às vezes a gente percebe tantas coisas, tantas, não vamos dizer crime, mas tantas condutas que os outros, as pessoas praticam sem pensar nos outros. O que nós precisamos é ter a capacidade de nos indignarmos sempre com aquelas situações que geram prejuízos, que geram risco para o Estado e, por sua vez, para a coletividade. A ação de uma pessoa que, por exemplo, desvia uma merenda escolar, desvia recursos da educação que deveriam ser destinados à compra de material didático, de livros, para alimentar intelectualmente as nossas crianças, adolescentes, futuros homens e mulheres do amanhã, deveria causar muito mais indignação do que, por exemplo, a atuação de um flanelinha no mercado. É muito mais grave, porque ali, naquela conduta, nós estamos retirando a possibilidade de que muitos sonhos se transformem em realidade.
Eu penso que a educação é o caminho mais coerente, mais adequado, embora mais duradouro, né? Mas é preciso que nós tenhamos esse sentimento de convicção de que nós precisamos preservar o que é público, nós precisamos preservar aquilo que o Estado tem e que é pouco, para que ele seja distribuído de maneira mais equânime, mais uniforme para toda a sociedade. Então, veja, deixar de ser um pouquinho egoísta do ponto de vista social, entender, às vezes, determinadas situações que, veja, e afastar a ideia de que pobreza é igual a criminalidade. Não necessariamente. Hoje eu penso que existe um estigma muito grande que vincula a pobreza, que estigmatiza a pobreza ou vincula determinadas áreas da cidade ao crime. E isto não é bom. Nós precisamos, digamos assim, realizar com mais ênfase o princípio da igualdade, o princípio da fraternidade e cobrar dos nossos administradores públicos que eles efetivamente deem atenção no que se trata do crime, a prevenção à criminalidade, porque somente desta forma a gente vai conseguir não vencer por completo, porque isso é impossível, mas nós vamos conseguir trazer para níveis mais aceitáveis, afastando essa sensação terrível de medo que as pessoas têm, às vezes, de ficar na porta da sua residência por um breve instante, com medo de um motoqueiro que vai passar e vai tomar o seu aparelho celular, por exemplo. Verdade. Então, temos uma sociedade mais igualitária e, acima de tudo, respeitar o direito dos outros. Muito obrigado, excelentíssimo, pelas suas palavras. O senhor nos deu uma aula hoje. Não foi cheio? Encantado, né? E nós vamos agora, nossa gratidão pela presença, pelo compartilhamento de tantos conhecimentos e experiência. Agradecemos profundamente ao nosso convidado, o excelentíssimo Dr. Rogério Ferreira da Silva, por sua participação no programa Saúde em Foco. Foi uma grande honra recebê-lo e poder aprender com os seus insights valiosos, as suas áreas de atuação no Ministério Público do Estado de Sergipe. Sua dedicação e compromisso com essa causa faz a diferença na vida de muitas pessoas. Convidamos a continuar conosco no bloco Fé e Espiritualidade. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. É um bloco que nós vamos fazer. Antes de tudo, o programa Saúde em Foco se alinha a ensinamentos em 1 Timóteo 2:1-2, que exorta. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila, pacífica, com toda devoção e dignidade. Com essa verdade em nossos corações, elevamos nossa voz em oração e intercessão por aqueles que têm a missão de liderar. Rogamos a Deus que ilumine suas mentes, fortaleça seu espírito e conduza seus passos pelo caminho da sabedoria, da empatia e da justiça. Que cada autoridade, dos grandes governantes aos pilares invisíveis que sustentam nossa sociedade, seja movida pelo compromisso com o bem comum, agindo com discernimento, amor ao próximo. Que suas decisões promovam paz, dignidade e esperança para todos. Que a luz divina brilhe sobre aqueles que governam, inspirando um futuro mais justo e compassivo. Sheila. Que cada decisão e ação sejam guiados pelo compromisso de proteger a vida e amparar o que mais precisam, promovendo uma sociedade mais justa, humana e solidária. Hoje, com gratidão, respeito e reconhecimento, elevamos nossas preces por todas as autoridades do Brasil, reafirmando nossa confiança na força da oração e no poder transformador de uma liderança voltada para o bem comum, que, unindo pela fé e pelo propósito de servir, possamos construir um futuro de paz, dignidade e harmonia. Convidamos a todos a unir nossas vozes e seus corações nesta oração universal pelas autoridades do nosso país. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal. Amém. Agora nós vamos aos agradecimentos finais. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. Hoje, na pessoa do excelentíssimo Dr. Rogério Ferreira da Silva, prestamos nossa homenagem a todos os procuradores
procuradoras, promotores e promotoras e todo o corpo funcional do Ministério Público do Estado de Sergipe, que dedicam seu trabalho ao bem comum. Reconhecemos e valorizamos o compromisso de cada um na construção de uma sociedade mais justa e responsável. E com grande honra e reconhecimento, que expressamos nossa gratidão ao excelentíssimo Dr. Rogério por sua valiosa participação em nosso programa Saúde em Foco, sua trajetória exemplar, dedicada à defesa dos direitos humanos e à promoção da justiça, é um verdadeiro farol que inspira para todos nós. Sua atuação incansável tem sido um verdadeiro catalisador para a transformação social e somos profundamente gratos pela sua contribuição valiosa, o tempo dedicado a compartilhar sua vasta experiência e visão sobre os desafios e avanços no campo da justiça, deixa um legado que fortalece nossa esperança por um futuro mais justo para todos. Estendemos também nossa gratidão aos professores, que assim como o excelentíssimo Dr. Rogério, desempenham um papel essencial na formação de profissionais do direito éticos comprometidos com as questões sociais e com a promoção de uma justiça mais igualitária. Seu trabalho incansável vai além da sala de aula, moldando mentes e corações e contribuindo de maneira significativa para a construção de uma justiça mais sensível, acessível e humana para todos. Em nome de toda a equipe do programa Saúde em Foco, expressamos nossa profunda gratidão e reconhecimento pelo valioso trabalho desempenhado pelo Dr. Rogério, representando o Ministério Público de Sergipe e pelos professores que juntos contribui de forma significativa para a construção de um futuro mais justo e igualitário. Na pessoa do Dr. Rogério Ferreira da Silva, prestamos também uma sincera homenagem ao excelentíssimo Dr. Nilzir Soares Vieira Júnior, que é o Procurador-Geral da Justiça, e ao excelentíssimo Dr. Paulo Lima de Santana, que é o Subprocurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe, assim como a todos os procuradores gerais e subprocuradores de justiça de cada estado da federação. Estendemos também nosso reconhecimento a todos os servidores que, com dedicação e compromisso, desempenham um papel essencial na construção de uma sociedade mais justa e digna. Que o conhecimento, a perseverança e o compromisso de cada um continue a iluminar o caminho da justiça social, garantindo segurança, a saúde, a dignidade e o bem-estar de toda a sociedade, refletindo a atuação constante do Ministério Público nas mais diversas áreas de atuação. Saiba mais sobre o Ministério Público do Estado de Sergipe. Está localizado na Avenida Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, Capucho, Aracaju. Os telefones 3209-2400, 3209-2713, 99873-5180. Você pode ver no site www.mpse.mp.br. Núcleo de Comunicação do Ministério Público de Sergipe, o e-mail comunicação@mpse.mpbr. O Facebook MPSE Oficial, Instagram MP Sergipe, YouTube MP Sergipe, canal do YouTube MPSE. E agora nós fazemos uma homenagem final ao Dia da Mulher. Chegando. Celebramos o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Dia 8 de março, celebramos esse dia de ser mulher, um momento para reconhecer a força, a coragem, a importância de todas as mulheres na construção de um mundo mais justo e igualitário. Foi uma ocasião especial para valorizar nossas mães, avós, tias, irmãs, primas, amigas e todas as mulheres que, com determinação e amor, transformam vidas e inspiram toda a nossa sociedade. Mais do que uma data no calendário, 8 de março reforça a necessidade de respeito, equidade e oportunidades juntas para todas nós. Que essa reflexão continue presente em nosso dia a dia, fortalecendo o papel das mulheres em todos os espaços, independentemente de sua trajetória, porque a luta por igualdade não acontece em um só dia, ela é diária para todas nós. Encerramos desejando a todos uma semana repleta de paz, saúde divina e harmonia, que cada um de nós continue sendo uma fonte de inspiração e transformação para juntos seguirmos construindo um mundo mais justo, acolhedor e humano para todos. Até o próximo programa Saúde em Foco.